Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui com o segundo episódio do Vasto Podcast, o podcast que te leva para o alto da montanha. Estamos hoje com ela, dançarina, mentora, pesquisadora do corpo, multiartista, Júlia Frota. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu e a Júlia, a gente se conheceu no Festival Social Good Brasil. Ela fez uma performance muito legal depois de uma aula de yoga em dupla. E depois eu fui assistir também o espetáculo Ancestralidades aqui no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Ela fez um solo. E eu queria começar, Júlia, perguntando assim, como é que começou a tua caminhada? Como é que era? Onde é que você nasceu? Como é que foi o início da tua caminhada até chegar nessa expressão que você tá hoje? Bom, nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas morei a minha vida inteira numa cidade metropolitana no meio da mata, assim. Atrás da minha casa passava bugio, os meus vizinhos mais próximos era a floresta. Então, até os meus 15 anos eu morei assim, né? Minha família sempre de artistas, um pai arquiteto, mãe professora. Sempre muito rodeada de música, de dança. Dançava com meus pais, cantava com eles, escritores. Então acho que essa jornada de multiartista começou dentro de casa mesmo, assim. Sim. E aí você ficou no Rio Grande do Sul até que ano mais ou menos? Eu fiquei no Rio Grande do Sul até os 17, e foi aí que eu comecei a minha vida nômade. E aí teve um período nômade e Até depois... hoje. Continuou no período nômade. Continuo nômade. Tá, mas tem alguma base assim, mais ou menos, ou não? Tenho uma base em Garopaba, Uhum. tenho uma casa ali, mas viajo sempre, né? Trabalho sempre viajando e vou de cidade em cidades, assim, sempre me mudando. Tá. E essa menina que dançava lá na Grande Porto Alegre, assim, como é que isso começou a ficar mais profissional, assim? Ou como é que isso... Porque era uma expressão muito espontânea naquela época, né? Você era uma menina, né? E como é que isso foi evoluindo para uma coisa mais oficial, como hoje, que, né? Que eu sei que você faz mentoria de pessoas nessa pesquisa com o corpo. Como é que isso foi tomando forma, assim? Bom, na verdade eu sempre empreendi como artista, sempre fui profissional autônoma, empreendedora como artista, assim, de diversas vertentes, né? Já fui tatuadora, fotógrafa, dançarina, performer, né? Então, a minha jornada sempre foi com empreendimento de arte, assim, né? Tanto acompanhamento de pessoas, que daí o processo da mentoria hoje, ele é uma sintetização de toda a minha pesquisa da minha vida inteira como artista para despertar o desenvolvimento criativo e o artista no outro, né? Através do corpo, através da corporeidade, né? Que é a minha pesquisa também como dançarina desde criança, né? Uhum. E essa mentoria, assim, me fala um pouquinho dela. Se a pessoa quiser, eu quero fazer uma mentoria, tô assistindo aqui, eu gostei dela, quero fazer uma mentoria. O que que ela vai viver nessa mentoria, assim, se puder dar um... Bom, o objetivo, aquilo que eu caminho com a pessoa, independente das inúmeras técnicas e ferramentas que eu utilizo, no momento que a pessoa chega até mim, eu quero entregar ela a vida com ela sendo a sua maior referência. Então, o que acontece? Ultimamente, a maioria das pessoas, nossa maior referência, meu prazer está ligado a algo de fora. E o meu objetivo de vida está sempre com algo de fora. Algo de fora é algo de fora. E isso faz com que a pessoa se confunda do que realmente é o seu desejo pessoal, os seus desejos de si, do que é um desejo que foi dado a ela. Isso faz com que a gente não consiga ter uma conexão do sentir real com a nossa criação na nossa vida. Por isso que as pessoas entram no processo depressivo, processos ansiosos, processos de ver a vida e falar, nossa, que vida é essa que é minha, mas não é minha? Como que eu cheguei até aqui? Porque a gente esquece de escutar a nossa própria cabeça, né? Então fica a maioria do dia ali escutando outras pessoas falando, informação externa, mas o que parece que é mais simples, que é escutar a si mesmo, é o mais distante. Então, o meu processo de mentoria com
desenvolvimento criativo, expressão corporal, terapias quânticas, todo o meu processo de mentalidade, do que eu entrego de ferramenta para fazer essa jornada, o objetivo é que a pessoa tenha a si mesmo o seu desejo como centro da sua própria vida para tomar suas decisões de novo. Talvez seja a maior liberdade dessa vida. A maior liberdade dessa vida. E uma pergunta mais pessoal, assim, você, no seu processo, você percebeu que no momento da sua vida a sua referência estava mais externa e você... Porque muitas vezes o que a gente oferece pro mundo, eu pelo menos também sou terapeuta, eu vejo que muito que eu ofereço foi também o que eu vivi e que a gente, pô, olha só, dá vontade de compartilhar, é tão lindo isso, tão saudável, eu quero compartilhar, não quero que fique só comigo, né? Então, se tu quiser compartilhar, que essa referencial externo, você já foi assim... Sim, com certeza. E por isso que eu sinto que por isso que eu criei isso, né? Exatamente. Se eu passei por esses caminhos que eu não quero que os outros passem, o que eu aprendi disso que eu posso ensinar e fazer com que as pessoas podem pegar um caminhozinho curto, sabe? Sim, tipo assim, eu acho que a gente tá no momento de diminuir sofrimentos. Pra que sofrer se a gente pode trazer prazer, né? A gente tem essa possibilidade nesse momento. Vamos tentar trazer cada vez mais prazer, mais prazer. Então, eu vivi muitos anos na minha vida totalmente dançarina, performance. Você viu ali, palco, essa pessoa espontânea, expressiva. Vivi 7 anos da minha vida confinada. Não saía do meu quarto a minha dança. Isso fez com que eu desenvolvesse a minha corporeidade, o estudo, porque sempre fui muito nerdzona, assim, então eu sempre estudei muito aquilo que eu vivo, né? Mas esse momento de sofrimento, por estar totalmente num referencial externo, de comparações externas, de desejos externos, de tomar as decisões na minha vida pela perspectiva do que os outros diziam que era o correto, que era o certo, que era o que ia dar certo, fizeram com que eu tivesse esse processo de separação mesmo, né? Então, quando eu me libertei disso através do corpo, através da dança, através da mentalidade, né, desses processos, eu entendi que era isso que eu precisava ofertar para os outros. Era isso que fazia o meu coração fazer realmente sentido, né? Tipo, quando eu vejo alguém brilhar os olhos, sentindo prazer em si mesmo de novo, tudo faz sentido, sabe? Sim. Esse tema é muito profundo, né? Eu sinto que viver a nossa própria verdade às vezes dá até medo, sabe? Porque parece que a gente vai ser tão livre, tão potente. E deixa eu ficar aqui um pouco mais medíocre, porque pode dar tanta expansão. Eu sinto isso em mim, assim, que às vezes dá até um pouco de medo, assim, nossa, se eu viver toda a minha verdade, sabe? Precisarei parar de ser medíocre. Essa é forte. Somos gigantes, mas ao mesmo tempo é tão pequeno esse nosso corpo, né? E hoje uma das coisas que eu gosto muito de falar, assim, quando a gente passa por esse processo de o que é o eu medíocre e o eu abundante, né? Cara, o eu abundante pode ser só você abrir os seus braços e ocupar o lugar dos seus braços. Tem pessoas que não levantam, nem abrem os braços. Nunca. Eu sempre assim. Eu não ocupo nem o espaço que o meu corpo, pequeno, mas gigante, imenso, habita aqui. Um simples, pequeno espaço, mas que é gigantesco, né? Que é uma liberdade. Por que a gente tem medo da liberdade? Isso não é culpa nossa. Isso é uma construção muito antiga, né? E desde que a gente descobriu o que é a psique, a gente utilizou ela como uma arma, né? Então a gente pode usar ela como uma ferramenta de liberdade também. Você sabe que eu tive muito sofrimento, assim, até os meus, sei lá, 20 e poucos anos, mas principalmente no ensino fundamental, no primeiro grau, né? E aí lá em Porto Alegre, eu também sou de Porto Alegre. E lá no ano de 2001, eu participei de oficinas de teatro incríveis, e parece que eu descobri meu corpo. E que parecia que era só algo para carregar minha cabeça. E ali foi uma grande virada na minha vida. Eu ainda sinto que eu sigo descobrindo o meu corpo. Você sente que as pessoas estão... Pode parecer um clichê isso, mas... Como fazer pra gente estar um pouco mais no corpo, né? Porque parece que a gente tá
o celular é uma coisa totalmente mental, né? E a maior parte dos trabalhos é mental. Então, como ativar no dia a dia essa sabedoria? Através do mental. Dun, 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 dun. Agora deu um nó no meu mental. O grande segredo, eu sinto que está exatamente na mentalidade. Porque às vezes a gente quer fazer uma grande transformação na nossa vida e essa transformação gigantesca pode ser simplesmente eu pegar essa xícara e colocar aqui. Assim como eu quero me conectar mais com o meu corpo. O que na minha mente eu estou falando que está me fazendo entrar em sofrimento, em desconexão? Estou. Exatamente essa base. Eu estou muito no mental. Muito no mental. Por que existe uma separação? Por que essa mentalidade ela não pode ser o seu corpo? É um corpo. O mental é um corpo. Como que você quer trabalhar esse mental? Como que você tem consciência desse corpo mental para fazer com que o que você quiser? Inclusive conversar diferente consigo mesmo, porque se é o seu corpo mental, é você que conversa consigo mesmo. Então, às vezes é uma pequena mudança de forma de comunicar consigo mesmo. Em vez de colocar as coisas de uma forma distante ou de uma forma negativa, ou como que eu alcanço aquilo que não está aqui? Eu já estou em falta. Eu já não nem sei o que é aquilo. Se eu falo, não. Se eu quero isso, eu já sou isso. Porque senão eu nem desejaria. Por que cada ser humano tem um sonho que é único e nunca se repete? Porque é aquele ser. Só aquele ser. Só você tem o sonho que você tem. O seu corpo mental. O seu corpo. É seu. Ninguém mais tem o mesmo sonho da forma que você tem. Essa sensação de falta se conecta com o que você falou antes, né? Do desejar coisas de fora. Eu cresci desejando coisas de fora. E até hoje me sinto desejando coisas de fora. Lógico. Mas sinto que não me traz alegria. Às vezes eu consigo o que eu desejo, às vezes eu não consigo o que eu desejo. Mas são poucos momentos que eu chego assim e falo, tá tudo aqui. Esse tá tudo aqui, eu não sei se eu tô inferindo mais ou menos que vai pelo caminho do que você tá falando, mas poucos momentos da minha vida eu tive essa sensação, nossa, tá tudo aqui. É mais ou menos isso? Tipo, já tá aqui. Já está aqui. Exatamente. Já está aqui. Porque no momento em que... Tá, deixa eu construir esse pensamento de um jeito bem legal. Está tudo bem desejar. É importante o desejo. O desejo é essencial para a vida. Gentileza. O desejo é essencial para a vida. Não é um lugar de tirar o desejo. Não, bem pelo contrário. É de entender qual é o seu desejo que nasce desde si. Porque senão a falta ela vai continuar. Se eu busco algo para me preencher, não é um desejo. É só que eu tô querendo tapar um vazio. Mas sempre vai ter um buraco. Então eu posso me preencher com esse chá de camomila aqui. Mas se eu tô me sentindo vazia, se eu estou na falta, isso não vai me entregar nada no final. Eu só vou conseguir receber e com que essas propriedades realmente passem pelo meu corpo se eu já estou me sentindo preenchida, se eu já estou me sentindo bem, se eu já estou me sentindo plena. É paradoxal, né? É paradoxal, mas ao mesmo tempo é muito simples. É simples, né? É muito simples, mas é muito profundo ao mesmo tempo. Porque é uma complexidade que a gente construiu nos últimos milênios da humanidade, nesse pensamento mais intelectual, essa busca por essa construção de pensamento mais mentalidade, civilidade. Todo este processo fez com que a gente criasse uma fórmula eurocêntrica que vem desse pensamento que nos desconectasse do simples. Simples, efetivo, prático, fácil, como eu me sentir inteira aqui agora.
Tá tudo aqui, tá tudo perfeito. Se eu sonho e desejo coisas maiores, que é ótimo. Isso vai fazer com que eu me arrisque, com que eu me desafie e que eu sempre queira ser alguém melhor. Que eu sempre queira ser o melhor de mim. Mas não quer dizer que esteja faltando nada aqui. Essa é a diferença. De desejar, porque eu desejo coisas boas, eu desejo viver esse mundo maravilhoso, esse paraíso na Terra. Eu desejo lugar para a Terra é maravilhosa. Eu tenho desejo de viajar o mundo, por isso que eu sou nômade há 13 anos. Continuo desejando lugares. Isso faz com que eu queira me melhorar dia a dia. Mas são os meus desejos. Não são mais os desejos do outro dizendo o que é certo e o que é errado. E assim eu consigo tomar as decisões que realmente vão levar para o caminho que eu quero. Você conseguiu diferenciar os desejos que eram seus e os que eram do outro implantados em você? Da cultura, dos pais, do sei lá de quem? Você conseguiu diferenciar? Com certeza. E esse é um caminho, eu acho que é um caminho contínuo, né? Mas com certeza. Foi a minha... Por isso, né? Eu acho que por ter desde sempre empreendido como artista, sempre ter ido para esse lado de ou é isso ou é isso, isso me deu um certo nível de coragem e risco. Capacidade de viver em risco. Que me deu cada vez mais coragem. Porque eu vi cada vez sempre mais oportunidades aparecendo perante aquilo que eu queria. Então, ok, eu sei o que eu quero. Mas tem 2 caminhos e 2 oportunidades aqui. Uma delas é um emprego com a faculdade e uma faculdade. O outro caminho é viajar, né? Isso é real, eu vi isso. Viajar trabalhando numa agência de turismo para fazer viagens de consciência para um lugar na Latinoamérica. Existiu esses 2 caminhos. Eu disse não para esse, que era o certo e o seguro. Mas que era o desejo do outro. O desejo da minha família. O sonho. Lá de, sei lá, minha avó que sonhou em fazer faculdade e não pôde. Mas eu olho para os 2 e eu falo, nossa, em um mês no Peru eu fiz 10 faculdades. Eu acho que isso me preenche mais do que eu me dedicar para esse caminho que para mim não faz sentido. Para mim. Meu desejo, o que realmente faz com que eu me sinta viva, mesmo que seja mais arriscado. Pegou aí? De todos esses lugares que você foi, assim, quais são 2 lugares, assim, mais na América Latina, no mundo, ou no Brasil, ou aqui em Santa Catarina, qualquer lugar, que você sente que é aquele lugar que mais é inspirador pra você? 2 lugares, assim, que você sente que você mais sentiu a expansão. Lugares realmente transformadores, assim, para mim, com certeza o Peru. O Peru e a Espanha. Acho que foram os 2 lugares no mundo que eu senti coisas inexplicáveis, assim. Coisas que me deram... que me retornaram para mim, que me fizeram exatamente ter esse lugar de, tipo, ok, essa é a Júlia. A partir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Expectativas sobre mim. Eu para fora. Uau, olha essa montanha, olha essa altitude. Nossa, eu tô aqui escalando a montanha com quase chegando a 5, 6 mil metros de altitude. E aquela beleza, aquela geleira, aquela montanha, aquela cachoeira, aquelas pessoas, aquela força, aquela energia. Fazer, ok, acho que esse é o meu caminho. Acho que é isso que me faz sentir vivo. Como que é a tua rotina, assim, de acordar? Eu gosto de saber a rotina, eu tenho a minha, né? Eu acho que eu ouvi um story teu que você tava fazendo uns movimentos, passei assim, rápido. E eu fiquei curioso, assim, porque quando a gente... Não sei se tu consegue fazer logo ao acordar, ou às vezes tem gente que faz em outro horário do dia, né? Mas qual que é o teu autocuidado, assim, se tu quiser compartilhar? Que você, não, eu preciso fazer meia hora disso aqui, 10 minutos disso aqui. O que que é, assim, pra tu... Nossa, tô mais viva agora.
Injetei vida na minha vida. Tenho minha rotina matinal. 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 Tu Eu acorda. acordo, meu celular eu não toco. Não é só o despertador, no caso. Mas eu não toco mais nele. Até eu fazer toda a minha rotina. Que é respirar, ir ao banheiro, lavar os dentes, meditação, práticas de movimentos corporal também, que eu trabalho muito, a questão de soltura, alongamentos, chacoalhando. É uma técnica de vibração corporal que eu trabalho, assim, principalmente para esse momento onde a gente está despertando e está fazendo toda a conexão de dopamina ali, enfim, todo esse processo que acontece quando a gente está acordando. Eu gosto de trabalhar com esse movimento, então tenho minha rotina. Eu acordo, medito, faço algum movimento corporal, às vezes até dança mesmo, boto a música e começo a dançar e escrevo. Que daí é o processo de criatividade, né? O desenvolvimento. Tu escreve no papel, escreve no computador, no Escrevo celular? em papel. Escrevo. Papel e caneta. Boto tudo que tá ali, sem pensar. 3 páginas todos os dias. Vai. 3 páginas. Tem que chegar em 3 páginas. É um livro que agora É um livro. eu tava tentando lembrar o nome, esqueci do nome do livro. Mas é o livro que fala a Bíblia da Criatividade, sabe? Que eu esqueci agora. Journaling, né? Que a galera chama isso, né? É o journaling, exato. Mas esse livro é uma pesquisa que eu tô fazendo agora e ela dá exatamente essa técnica de você escrever 3 páginas todos os dias com um processo de desbloqueio criativo, né? E de você conseguir exatamente o que é o mais desafiador hoje em dia. Conversar consigo mesmo, escutar o que você está falando, porque no momento que você faz por uma semana, escrever todos os dias, você vai começar a pensar diferente. Você vai, nossa, eu tô escrevendo isso aqui há 5 dias. Ao invés de eu solucionar meus problemas, eu só tô repetindo meus problemas, eu acho que eu vou solucionar, né? Então, é uma técnica muito sagaz de mudada de consciência. Daí você tá olhando, né, a sua vida, falando, caraca, tô aqui repetindo todos os dias a mesma coisa. Acho que eu quero escrever diferente. Fica muito evidente com a sua, né, você mesmo escrevendo, você vendo a sua repetição. Nossa. É muito bom escrever, né? Porque... E dizem que tem uma diferença escrever com papel e caneta e escrever no... Não sei se tu nota a diferença, mas... Mesmo que seja no computador, escrever é muito bom. E é uma coisa que, em geral, a cultura convencional faz pouco, né? A gente fica muito consumindo conteúdo. Né? Tu pode ver quase todo comportamento na internet, numa tela, é consumir conteúdo. Né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Gustavo Ditt, que é do SEB, que ele fala que a mente ela tem 2 modos. O modo conteúdo e o modo espaço. Tipo, simplificando. Conteúdo e espaço. E eu acho que quando a gente vai pra escrita, a gente entra... Claro, meditação, respiração, o corpo, mas também entra muito nesse modo espaço, né? E que muita coisa pode surgir dali, né? Principalmente disso que você falou, do que vai ficando evidente. Tem um exemplo que eu gosto muito nessa que eu ensino meus mentorados, né? Que eu conto essa história para eles, que é... Eu trabalho muito a questão da temporalidade, essa malha do tempo, muito trazendo uma linguagem mais da física quântica para ser um pouquinho mais compreensível. Então, no momento que eu escrevo, e aí, ok, tá, escrevi, né? Lembra lá a matrixinha que tem aqueles números? Ok. Pensa que cada um dos seus pensamentos vai estar como uma linha reta aqui na sua frente, tá? Tem umas linhas que vão ser douradas, outras linhas que vão ser brancas, outras linhas vão estar vermelhas. Digamos que esse vermelho é algo negativo, um problema que você tá ali preocupado, estressado. No momento em que você olha, você escreve e vê, ok, nossa, eu tô aqui repetindo isso várias vezes. Eu vou olhar, botar na minha frente, vou olhar para essas linhas do tempo e vou ver essa linha vermelha aqui desse problema, eu vou tirar e vou botar outra coisa aqui. Vou começar a me contar uma história diferente sobre isso daqui. Vou tomar responsabilidade sobre mim mesma, sobre a minha própria cabeça e vou mudar um pouquinho essa história. Isso é o que na
Na física quântica, a gente chama de saltos quânticos, né? Com a capacidade que você tem de, tipo, tira, reintegra e coloca uma nova perspectiva na sua linha do tempo. Ok, ao invés de eu estar reclamando disso aqui que eu estou reclamando há 10 anos na minha vida, que foi uma razão por eu ter acontecido certas coisas, como que eu faço essa transição e começo a falar outras coisas para mim mesma? Paro de contar a mesma história. Não no lugar de romantização, não tô falando de lugares de trauma, tá? Que daí a gente já vai para um outro lugar mais profundo e que daí se toca nisso, o processo terapêutico entra no processo da mentoria, né? Mas tô falando de coisas simples, né? Do dia a dia, de conversar com a sua cabeça, de você escrever e você falar, nossa, olha só, vou juntar aqui, perceber tudo que eu tô fazendo, coloco eu gosto de botar o imagético, né? Porque eu trabalho com desenvolvimento criativo, então eu gosto de trabalhar com a imaginação. Né? Porque a imaginação, a gente foi ensinado o mundo da imaginação. Então a gente cresce, é adulto, tem que ser muito sério. Ai, não, a imaginação é coisa de criança. Mas se você não imagina, você não é capaz de criar nada na sua vida. Por isso que as pessoas falam, eu não sou criativa, eu não consigo criar, eu não consigo fazer isso. Lógico, porque a imaginação, que é o primeiro passo para a capacidade de criar, é algo infantil. Então não existe a permissão. Quando a gente não tem a permissão de criar, de desenvolver a criatividade, a gente não cria, não imagina, não sonha e fica ali no modo automático de só absorção externa, ao invés de criação para o externo. Né? Como que a Júlia criança pensava que era ser adulto e como que a Júlia adulta se expressa nesse mundo dos adultos? Depois eu vou comentar uma coisa. Pode falar. Tá, calma. Quando você era pequena, Tá. como é que você pensava? Será que é ser adulto? Porque eu sempre via um mundo meio distante, assim, de quando eu fui vendo, não era algo que me atraía, assim, sabe? Eu via uma coisa meio... E eu acho que é um conceito que a gente tá meio... Sei lá, é uma coisa meio... Tá misturando com ser sisudo, ser rígido, ser... Claro, tem a responsabilidade, que em geral a criança não tem tanto, mas... Sei, às vezes eu vou em alguns lugares, tem um pula-pula, né? Um trampolim, e tem um monte de adulto, e daí, tipo, os adultos olham assim, e é pra adulto, né? Dá pra adulto pular, mas nenhum adulto pula. E aí tu vê as crianças vão, mas daí tem uma certa idade, não vou pular, isso é coisa de criança. Mas muito legal pular em pula-pula, trampolim. Eu tenho um trampolim lá no meu sítio, sabe? Eu pulo. E é maravilhoso, é um dos melhores exercícios que tem, eu acho. Te deixa uma gostosa, inclusive. Ainda te deixa uma gostosa. Pular em trampolim. E aí eu vejo os adultos assim, não, a gente tem que ficar na mesa tomando cerveja e conversando. Mental, diálogo. Né? Então, o que é ser adulto? E o que a gente fez? O que a gente tornou esse conceito, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou saber de onde que ela é, tá? Mas quem não se expõe ao ridículo não vive o extraordinário. Extraordinário. O ordinário é fácil. O ordinário tá aí. Segue esse caminhozinho, isso daqui, essa roupa, isso daqui, você faz isso, sexo é assim, isso aqui é para tudo uma coisinha que é te dado para você entrar nesse processo de organização escravagista do pensamento, né? Então, o que aconteceu, assim, que eu gosto, né, que é muito... Pra mim, nunca aconteceu uma abolição. Uma o quê? Uma abolição. Porque... Quando a gente entendeu e conheceu a psique do ser humano, essa foi a maior arma de escravagia. Todo mundo repetindo uma mesma coisa numa mesma sala, numa mesma coisa, numa mesma coisa, no mesmo caminho. Só existe isso, só tem isso, você precisa fazer isso, senão você é fora da curva, você é estranho, você é louco, você... Então, caixinhas. Ordinário, ordinário, ordinário. Porque ela acha que vai sofrer se ela for estranha. Ninguém quer ser estranho na escola. O estranho é sofre bullying. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito bullying. Eu era muito estranho, eu acho. Acho que eu continuo sendo estranho. Mas o que é o estranho, entendeu? É a liberdade. E o que o Caetano Veloso falava, né? De perto ninguém é normal.
resumindo, todo mundo é estranho se você realmente entrar profundamente, né, na singularidade da pessoa. Claro, olhando o perfil dela, olhando rápido, parece normal, parece padrão. Mas vai convivendo com essa pessoa um pouco mais, vai adentrando camadas, você vai ver que ela não é normal. E o que é normal? Sabia que normal é um termo da estatística? Eu ia te falar exatamente isso. É Na área diferente da de saúde. natural. Na E na área da saúde, a saúde. gente estuda exatamente o processo de normalidade. Que não, a normalidade é tipo, é uma média. Uma média de eventos que se repetem com mais intensidade numa determinada população. A população pode ser população de Camboriú, população do Brasil, população do mundo. Qual que é o evento que se repete mais, né? E aí tem a coisa da conformidade, né? Se eu sair da conformidade eu vou sofrer, porque a gente tem registros disso, né? Então não, com certeza ele nos abre a porta para o extraordinário, mas tem vários riscos de dor aí no caminho. Vários riscos de dor e eu sinto que, por exemplo, o que que me fez, né, agora voltando a esse lugar do biográfico que você trouxe, o que que me fez ter a capacidade de me arriscar mais nesse lugar do extraordinário? Eu sempre fui uma pessoa também, por viver bullying, etc, etc, eu sempre fui uma pessoa que convivi com todas os tipos de pessoas. Tribos, classes diferentes, consciências diferentes, objetivos diferentes, trabalhos diferentes, o que seja. Sempre tive muitas tribos distintas, sempre frequentei ambientes completamente diferentes uns dos outros. Então eu sempre me permiti viver, conhecer e experimentar realidades completamente diferentes uma das outras. Esse é mais um processo que eu faço com os meus mentorados. É tipo assim, onde que você precisa ir hoje para mudar totalmente sua consciência? Totalmente a sua consciência. A pessoa pode mudar a vida simplesmente por ir num ambiente com pessoas diferentes por 4 horas, volta para casa e ela nunca mais é a mesma. Uhum. É. Eu acho que esse medo do ridículo é uma coisa muito forte na gente, assim, né? Ninguém quer estar com um pedaço de feijão no dente, ninguém quer estar com, sei lá, qualquer coisa assim, né? E, cara, você não vai morrer se tiver com um pedaço de feijão no dente, sabe? Ou você não vai morrer se o seu corpo estiver um pouco fora do padrão, assim. E eu acho que a gente tá também ensinado a ver nos corpos, assim, né? A gente tem um padrão que é muito reproduzido pela, sei lá, revistas que mostram muito corpo, sites e tal. E esses dias eu tava conversando com alguém, eu falei que nem uma árvore, assim. Tu pensa assim, árvore ela não tem um padrão, sabe? E a gente acha vários tipos de árvore bonita. Mas se a gente tivesse uma revista, um site que só mostrasse um tipo de árvore, tem que ter o tronco assim, a copa assim, a gente ia deixar de achar as outras árvores bonitas, né? E até tem árvores exóticas, assim, que não crescem no Brasil, que a gente olha, não sei aonde, olha essa árvore da África, que o caule é todo assim. Na verdade, para eles que moram lá, eles estão vendo aquilo todo dia. Então acho que a gente faz isso com os corpos também, assim. A gente, o corpo bonito é assim, assim. Mas, cara, os corpos são variados, né? E o Brasil é o país que mais faz cirurgia de mudar o corpo, como ele nasceu, né? E tudo bem, se a pessoa sente, quem sou eu pra condenar, não. Mas será que a gente não teria que começar a abrir, né, um pouco? Eu percebi quantas coisas eu fui bitolado, assim, e ainda sou bitolado em muita coisa, né? De condicionamento, a gente como homem é exposto a muita material que é muito padronizado e muito visualizado também, né? E eu fui percebendo que esse campo, até da sexualidade, assim, ele pra mim tava muito visual. Eu, cara, tá errado isso aqui, tá muito visual. E aí, cadê o olfato? Cadê o som? Cadê o sinestésico? Do Principalmente nesse magnético. magnético, invisível, né? Então, a nossa sociedade é muito visual. Sabe que eu gosto muito de esse exemplo da árvore que você trouxe é interessante quando a gente olha pela perspectiva de como a nossa sociedade está lidando com a cultura, agricultura, né? Uhum. Como é que é a maioria das nossas plantações hoje em dia? Monocultura. Monocultura. Exatamente. E o que somos biodiversos, não existe nenhum outro ser Somos humano igual ao agrofloresta. outro.
Nós somos biodiversos, cada um é uma planta diferente nesse jardim de Éden. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse lugar e que essa é a balança que eu sempre, né, com todas as pessoas que chegam para mim para ser mentorados, assim, é a balança do vitimismo também, pra gente não entrar na vítima, de tipo, ai, porque calma. Você não precisa ser nem agressor nem vítima. A gente pode passar nos papéis, mas é a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade de sim aprofundar na sua história, aprofundar na vida, aprofundar na sociedade, porém ter a autorresponsabilidade de fazer diferente, escolher por si, sem entrar em nenhum desses padrões. Ancorar realmente esse amor de verdade, puro, sexual, prazeroso de contato com a vida. Então, é isso, tem que sempre estar muito nessa balança, assim, ó, não vou chegar nem no agressor, né, de tipo, você precisa ver que a vida é isso, que a vida é assim, não, olha a vida, porra, o que você tá comendo isso, porra, por que você tá... Cada um faz o que quer, cada um tem as suas escolhas. Se eu quero que as pessoas sejam mais responsáveis, eu não vou sair exigindo ou batendo verdade para os outros. Pelo contrário, eu vou me autorresponsabilizar por mim mesma, pelos meus desejos, pela minha vida. E aí eu posso inspirar os outros. Aí eu saio desse padrão vítima e agressor. E vou para uma autorresponsabilidade, né? E uma troca verdadeira com outro ser. Você sabe que quando a gente se conheceu, justamente eu e um amigo meu, a gente tava num experimento de ridículo. É Aquela tarde a gente pegou 2 perucas, ele vai estar assistindo, sabe que é ele, né? Não vou citar o nome. Mas a gente botou e quando a gente tava entrando lá no evento, ele falou assim, não, cara, mas tem gente que eu conheço aqui, do meu trabalho. E eu falei, cara, eu também? Pode ter gente... E eu falei, mas é justamente isso, sabe? Porque se a gente tivesse numa cidade todo mundo desconhecido, daí é mais fácil, né, de andar de peruca, assim. E era uma peruca, uma ridícula e outras mais ridícula. E eu vi que aquilo era muito libertador, assim, porque daí quando eu tava lá num daqueles workshops, eu olhei uma pessoa falando sério, falei, nossa, quanta rigidez daquela pessoa falando. Falei, mas eu também falo assim no dia a dia, provavelmente eu tô assim agora, aqui rígido, sabe? Falando. Então, como liberta, né, esse ridículo, né? E uma vez um cara que da arte da palhaçaria me falou uma frase também que eu não esqueço, que é assim, ser sério é diferente de ser sisudo, e o ser mais sério é o palhaço. E é muito profunda essa frase. O palhaço não é sisudo, ele é sério. Inclusive foi um oficineiro lá de Porto Alegre, um dos meus primeiros e melhores oficineiros, o Hamilton Leite, lá de Porto Alegre, do Oi Galê. E ele falou assim, eu acho que foi ele que falou isso. É muito diferente ser sério e ser sisudo, e o palhaço é o ser mais sério que tem. E aí eu fiquei, cara, o que é a seriedade do palhaço, né? Ele é muito sério e muito comprometido com a liberdade dele. Ele é muito sério e muito comprometido com a vulnerabilidade. Mas ele não é sisudo, ele não é... Perfeito. Comprometido consigo mesmo. Porque nesse momento em que eu tenho esse compromisso comigo mesmo, eu sei os meus limites. Eu sei dizer não. Eu sei dizer sim. Eu sei para o que dizer não. Eu sei para o que dizer sim. Porque existe o compromisso comigo mesmo. Eu sei o que eu estou buscando. Eu sei os desafios que sim fazem sentido eu tomar e os desafios que não fazem sentido eu tomar. Pois eu sei da minha vida. Eu tenho seriedade com a minha própria energia. Pra que eu vou me fazer passar por isso? Essa é a diferença do, né, de tipo, o ridículo do humilhante. Por que eu vou me humilhar a algo que não faz sentido pra mim? Mas eu posso me arriscar a ser ridícula para viver o meu extraordinário. Por exemplo, estar aqui com você hoje é um risco para mim.
É um grande risco, nunca vivi isso. E ainda ele falou, vai ser gravado. E aí depois, não, vai ser ao vivo. Tá bom, vamos. Então, joga na parede e faz. Então é sempre o que dizer sim. Para mim faz sentido eu estar aqui, mesmo que seja um risco, mesmo que seja assustador, mesmo que seja novo. Para mim faz muito sentido estar aqui hoje. Esse é um sim comprometido comigo mesma, com a minha própria evolução. Ô, Júlia, a gente tá falando da rotina matinal. Você falou que tem ali uns minutos, que é movimento do corpo. Eu não sei quanto tempo, quantos minutos é. Mas eu, quando vou movimentar meu corpo, eu sinto que tem uma resistência, assim, para mim movimentar meu corpo. Eu já sei um monte de postura de yoga, já fiz um monte de coisa de dança, então repertório eu tenho. Mas eu vejo uma resistência e uma vontade de ir para uma tela. E aí eu queria trazer uma palavra, que é uma palavra que eu tenho pensado muito ultimamente, que é tédio. Essa palavra eu acho chave para entender 2025, século 21, terceiro milênio, sociedade das telas. O que que acontece com as pessoas? Observe as pessoas numa fila, observe as pessoas esperando o elevador. Esse dia eu tava na praia em Itapema, eu vi duas amigas chegarem na praia, elas sentaram e daí uma sentou de frente pra outra e eu achei, tá, elas vão conversar. Não, as duas pegaram o celular e uma eu senti que ela tava querendo um contato mais assim com a amiga, né? E a amiga tava muito assim e ela ficava meio assim querendo se tornar mais disponível pra ter um contato visual. Então, na vida individual, às vezes ir pro corpo no início parece um pouco entediante pra mim, em alguns momentos, não é sempre, né? Como que você vê o TED hoje na sociedade humana, assim, que é um fenômeno muito... Me entretenha, eu quero me entreter, me mostra o feed aí, eu quero ver, quero me entretenha, algum conteúdo pra me entreter. Como é que você vê? Eu queria te ouvir sobre isso. Para mim, vou fazer bem essa. A questão da autorresponsabilidade, ela é muito importante num lugar onde você entende também que, por exemplo, é muito diferente a autorresponsabilidade do que autojulgamento ou julgamento, né? Você pode interpretar as coisas, por exemplo. Talvez o que você sinta não é tédio, exatamente, mas é fisiologicamente o seu corpo viciado em excesso de endorfina, excesso de produção, Dopamina. de dopamina, excesso de produção de cortisol e quimicamente o seu corpo já está num processo vicioso. Já se consagrou aquilo, quimicamente, fisiologicamente. Por isso, cada pessoa é uma pessoa. Você não vai falar para uma pessoa com depressão, vai dançar, querida. Não, talvez essa pessoa precise tomar um antidepressivo, fazer uma mudança química no seu cérebro para aí conseguir tomar uma decisão, uma atitude diferente para a sua vida. Então, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, o que você me trouxe lá no início, né? Porque esse excesso de mental. Claro, você não vai resolver tudo pelo corpo mental. Você tem um corpo fisiológico. Se o seu corpo físico não está conseguindo se movimentar e o seu mental está reclamando que não consegue se movimentar, talvez o que você precise é se alimentar diferente. Tomar remédio, tomar um chá, cheirar um óleo essencial, fazer coisas que vão trabalhar com o fisiológico, por exemplo, para que realmente traga uma transformação. Porque às vezes a gente já tá com algo corrosivo de anos e anos e anos e anos, 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 anos de produção. Tem crianças hoje que pegam um celular desde que são bebês, não tem nenhum ano de idade, e ficam assim. Como é que você vai falar para a pessoa? Ela já está fisiologicamente condicionada àquilo. E é uma maneira de fugir da dor. Porque quando eu tô na tela, se eu tô 2 horas na tela, eu não tô sentindo dor. Quer dizer, eu tô... Não é que eu não tô... Ela não tá tão... Eu tô me distraindo com aquele conteúdo ali que tá passando, tô vendo uma série, algum conteúdo. Porque eu, pelo menos, quando eu vou pro meu corpo, vou pro silêncio, eu entro em contato, às vezes um pouco mais, um pouco menos com dor.
com lembrança, com silêncio, não tem nada me distraindo. Como você vê a capacidade das pessoas lidarem com isso hoje? E se é uma coisa fácil, assim. Olha, eu gosto de fazer essa quando trazem, isso é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Eu acho que não é exatamente fácil ou difícil, mas é o desafio. Ter a capacidade de se desafiar para transformar alguma coisa que está incômoda. Mas isso não é fácil, é um desafio. Mas também não quer dizer que seja difícil. Uhum. Então, como a gente está falando aqui também nessa linguagem de ambos, né? Terapeutas, assim, cada pessoa é um caso específico. Não tem como você julgar de tipo, a tela, a pessoa tá na tela, a pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa vive. Sim, ela pode estar fugindo da dor. Tá tudo bem. É uma estratégia. É uma estratégia. E tem uma dignidade entende? nisso também. Tem totalmente dignidade. Por isso que não, para mim não existe um julgamento deste ser. Até porque eu trabalho no digital. Então eu trabalho muito. Preciso estudo, né? Então o que acontece? O que eu entendi? Eu estava num padrão de estar muito mais tempo estudando, digamos assim. Não um padrão negativo, tô falando um processual do meu tempo, estudando o digital. Então eu precisava estudar marketing, eu precisava estudar isso, eu pegava referências de várias pessoas e começava a ver elas, fiquei meses vendo o processual delas dentro desse trabalho. E sim, eu assistia muito às telas. Porém, eu tinha um objetivo. Não era algo solto. Eu tinha um objetivo com aquilo. Então, acho que a diferença de, ao invés de falar, não, vou largar o telefone agora, você não vai conseguir. De repente, largar o telefone porque você está viciado. É que qualquer tipo de liberdade de um vício, você não vai cortar o vício da raiz, senão ele vai voltar de alguma outra forma. Ou vai te trazer uma dor muito maior. Então, por exemplo, eu fui fumante na minha adolescência. Como que eu consegui parar? Eu fumava carteiras de cigarro. Nossa, na quanto você fumava por adolescência. dia? Não sei. Muitas? Carteiras não, muitas carteiras não. Nossa. Mas alguns cigarros. Como você conseguiu parar? Transição. Pra mim, foi o tabaco sem o cigarro e depois o cachimbo. Que daí foi mais uma questão mais, né, conectado com a minha ancestralidade, tudo que eu, do meu caminho mesmo, contato com o xamanismo, que me trouxe esse instrumento, né, que é o quê? É o mesmo a mesma propriedade medicinal, digamos assim, só que usado de uma forma pura, sem inalação e sem inalação, sem o Sem papel também, né? sem o papel também, mas acho que não é a questão do tabaco é a questão de ele não ter a resina, porque a propriedade medicinal nele mesmo vai estar na resina, né? Não sou a favor do fumo, mas o tabaco em si é um processo cerimonial para mim. Então eu fiz uma transição do fumar por uma necessidade de preencher um vazio e transformei isso em ritual. Aí eu consegui fazer a transformação. Sim, que é uma coisa muito esporádica agora. Não é uma coisa... Esporadicíssima. Sim. Sim. E é uma questão de quando você começa a ter mais controle sobre os seus desejos. Eu entendo que, tipo, agora eu vou precisar tomar chá de camomila. Tô tomando chá de camomila todo dia. Legal. Vai ter um momento que eu vou parar e eu sei que eu vou parar e assim, 7 dias, pronto, parei, não vou mais ter essa necessidade. Vou usar isso como uma ferramenta, não como uma fuga. Aí essa consciência, tô conversando sempre comigo mesmo. Sempre tô olhando pra mim mesma. Por que eu escolhi aquilo? Por que eu fiz aquilo? E não, que daí é uma coisa que eu acho que quando você falou ali, eu queria muito falar, né? Não é esse lugar do perfeccionismo que faz com que eu pare de arriscar. Exatamente porque eu tenho que estar perfeita, eu não tô pronta, eu preciso de mais, eu tô na falta. Perfeccionismo. As pessoas se travam, não arriscam e nunca alcançam o que querem porque acham que nunca estão prontas.
No momento em que eu me sinto inteira dentro de mim, eu sei que eu sempre estou pronta para aquilo da forma que eu estou naquele momento. Que nem uma frase que eu falo muitíssimo. Quando falam, ai, não, a gente vai chegar atrasado, ou isso, eu falo assim, eu sempre chego na hora certa. Senão, eu chegaria outra hora. Que calma que traz essa frase, hein? É a minha hora. Então eu sempre tô no lugar certo e sempre tô na hora certa. Eu tenho a responsabilidade com meus compromissos, com as pessoas, lógico, mas eu sei que se eu já vou chegar, sim ou sim, 10 minutos depois, eu não vou entrar em pânico. Eu vou entender que eu sempre chego na hora certa. Sempre tô no momento certo. Não tem como eu estar em outro lugar nesse momento. Então é isso. É. Eu tô sentindo nas tuas falas, assim, umas pitadas de autocompaixão. E essa autocompaixão também é outra coisa que eu reflito muito, porque se tu vai na internet hoje, tem muito essa coisa da melhor versão, assim, né? Tipo, você acorda 4 da manhã, e aí você bota a cara no gelo, aí você corre 15 quilômetros, aí você come a dieta cetogênica perfeita, e aí é a sua melhor versão, sabe? E uma conhecida minha, ela trouxe que a melhor versão não é exatamente baseada em performance. E justamente, eu não consegui entender o conceito total que ela falou, mas pelo que eu entendi, era algo de uma inteireza, de uma aceitação. Cara, às vezes eu não vou conseguir acordar 4 da manhã, às vezes eu não vou conseguir correr esses 15 quilômetros, mas. Porque eu posso estar correndo 15 quilômetros e tá me odiando, sabe? E tá me reprovando, mas eu tô cumprindo a performance, entendeu? Então eu tô fazendo os checks todos da coisa perfeita. Daí eu posto lá na hora certa, eu entro na banheira de gelo, depois eu faço não sei o que, daí tá ótimo. Nada contra essas ferramentas, são tudo ferramentas que eu acho massa. Mas como é que tá a relação com você mesmo, né? Essa é a questão da melhor versão. Como é que você vê, assim, o que é a melhor versão? É isso de você ir no limite da performance, assim, na artista, no dançarino, no cantor, no produtor de conteúdo, ou é uma outra coisa, assim? O que é essa melhor versão nossa, sabe? Eu acho que é acessar essa paz terrível, Paz sabe assim? terrível. Fé inabalável, sabe assim? É, a minha paz, ela não é. Ela não vive sem o caos. Não é como se, ai, meu Deus, é uma paz, então a pessoa tá lá sempre uma Buda. Não. Existe esse grande caos. Porém, volta pro lugar da autorreferência. Por que que, por que que eu julgo as pessoas que fazem isso? Elas podem fazer se elas estão no lugar de elas querem se desafiar, elas querem fazer isso porque faz bem para a vida delas. Elas se sentem bem. O exercício físico, musculação, se ninguém sentisse prazer fazendo, ninguém faria. A corrida, se você se desafia um pouquinho mais, é um prazer, um tesão maravilhoso que te dá. Então, assim, eu acho que as nossas escolhas, o grande segredo de tudo tá no desejo e no prazer. Porque no momento que você conecta de verdade com o seu prazer e o seu desejo, você sempre vai fazer as escolhas para continuar fazendo, dando mais disso para você. Você sentir prazer consigo mesmo, sendo quem você é, você vai tomar as escolhas do que é realmente ok. Isso aqui não é uma performance, eu faço porque eu quero. Faço porque me faz sentir bem. Porque eu quero ter o meu corpo assim, porque eu me sinto bem, me dá força, me dá vitalidade. Eu quero chegar bem na saúde quando eu for mais velha. Então, as minhas decisões do que seria uma auto-performance para mim é essa melhor versão. A minha melhor versão é como eu me sinto bem. E não quer dizer que ela é sem o desafio. Ela é desafiante, mas ela é a minha melhor versão porque eu estou cada vez mais feliz, sentindo mais prazer, com pessoas que realmente fazem sentido no meu entorno. Então são as escolhas numa vida prazerosa. Que lógico, não é o romantizar a vida, mas tipo assim, responsabilidade.
Se eu vejo que esse ambiente, que eu posso escolher ir ou não ir, mas eu vou e ele me faz mal e eu continuo indo, aí eu sinto muito. Às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que ela se sente com determinada coisa, sabe? Por isso que o meu trabalho, ele existe. Como é que você tá realmente se sentindo em tal momento? Como é que. Porque às vezes envolve abrir mão de relações, abrir mão de locais, assim, abrir mão de um casamento, abrir mão de uma cidade, abrir mão de um. E aí, peraí, não mexe com toda essa estrutura que eu organizei minha vida, porque, você entende? Porque às vezes a pessoa não tá numa relação que ela se sente bem, ela não tá numa cidade que ela se sente bem, não tá num trabalho que ela se sente bem. Só que ela já montou um esquema de vida e aquilo, acho que também tem que ser respeitado. Claro que a gente não vai sair revolucionando a vida das pessoas, mas é uma sementinha de consciência, né? E é pequenas coisas. Não é todo mundo que precisa viver uma transição de carreira para ter mais prazer de vida. Não, às vezes a pessoa, mesmo que não seja um trabalho que vai trazer muito prazer para ela, ela tem um objetivo com aquele trabalho que vai trazer o prazer para ela em outro momento. Sim. Por isso que eu falo, cada ser é um ser. A gente está trazendo aqui uma utopia filosófica e não fazendo estatística de normalidade. A gente não está entrando nesse lugar de tipo, vamos pegar tudo, botar num resumão e tudo é uma coisa só. Não, a gente está se afastando disso, olhando para uma filosofia, um processo muito longe, né, de observação para conseguir perceber as coisas, olhar para as coisas, mas cada pessoa tem um sofrimento, cada pessoa tem uma dor, cada pessoa vive o seu processo de uma forma gigantesca. Existem traumas, existem razões, existem contexto social, existem muitas questões por detrás de cada pessoa que a gente não pode botar dentro da estatística novamente, né? Então, Deixa eu te perguntar, desse solo que você apresentou no Teatro Bruno Nix, como que foi que ele surgiu, assim, autobenzimento, acho que é o nome. Eu tive. Nossa, foi muito gostoso assim, de assistir. Achei que ele até expressou aspectos diferentes dos outros, assim, foi algo bem mais. Disso, uma referência mais interno, parece, assim. Parece. Teve interação com o público, né? Mas era como se fosse o teu ritual, assim, matinal. Só que pessoas assistindo, assim. Como é que foi a concepção, assim, dele? a concepção, tá. Faz mais ou menos 8 anos que eu comecei esse estudo da ancestralidade, né? Esse ano eu tive o convite do Fernando Dallanoras, esse meu colega do coletivo Núcleo Corpóreo. Vai vir aqui, tá o convite, Fernando. Para fazer essa pesquisa no palco como performance, né? E essa pesquisa da ancestralidade para mim foi uma das coisas que também trouxe essa minha questão do meu trabalho dessa autorreferência. Então, eu sempre fui uma mulher que não me encaixou em nenhum grupo étnico. Então, e a minha ancestralidade faz com que eu tenha, no mínimo do que eu sei de pessoas próximas, meus ancestrais, eu tenho uma linhagem de 5 vertentes diferentes. E eu nunca pertenci a uma. Quais são as tuas vertentes? Afro-indígena, espanhola, portuguesa e italiana. Então, quando eu pesquisei esse lugar da ancestralidade, eu comecei a olhar cada vez mais, como que não me faz sentido eu ir buscar uma coisa fora para me pertencer. Como que eu me pertenço, já que eu não pertenço a nenhum grupo? Se nenhum grupo me aceita como totalmente pertencente àquilo, como que eu me pertenço novamente? Como que eu resgato o meu corpo? Então, nessa pesquisa, assim, no palco, foi muito interessante quando eu tive que escrever a síntese da pesquisa, né? Que foi exatamente qual é a maior honra à minha ancestralidade, que eu não sei quem é, não sei de onde veio, nunca vou saber, mas que tá aqui, no meu corpo. Se eu tenho uma herança maior do que o meu próprio corpo da minha ancestralidade, eu não sei, talvez eu nunca saiba. Mas o que eu penso, a minha capacidade de
intelectualizar, a minha capacidade de filosofar sobre a vida, a minha experiência como artista, tudo isso eu sei de sonhos até dos meus bisavós que já fazem isso. Então, de alguma forma, né, que daí, enfim, um estudo mais da epigenética, né, a gente não tem só genes físicos, a gente tem genes de muitos outros corpos, corpo mental, corpo, né, espiritual, enfim. Então, nessa pesquisa do autobenzimento, é como a gente tá geralmente, né? Tipo, eu trabalho para o outro, eu sirvo o outro, eu faço isso para o outro, eu faço... Mas quando que eu olho para mim mesma? E o benzer, né? O benzer é o quê? Você vai lá para tomar um benzimento, a pessoa faz um benzimento em você. Mas quando que essa pessoa, eu que trabalhei muitos anos como curanderia mesmo nessa pesquisa, né? Como que eu, como essa curandeira, me benzo? Como que eu honro a minha vida? Como que eu Cuidar de quem cuida. abençoo a minha vida? Mas todo mundo, essa performance que eu fiz ali é um protocolo. Eu criei um protocolo que eu posso simplesmente replicar e ensinar para a pessoa a fazer. Todo mundo pode fazer aquele processo, porque ele é um protocolo. Ele tem um caminho, abre e fecha. Para se benzer, para entrar em contato consigo mesmo, para honrar esse corpo de uma forma tão profunda que, nossa, eu me honro, eu não preciso que alguém venha e me benza, eu posso eu me benzer, eu posso eu mudar a minha mentalidade, eu posso eu fazer escolhas diferentes, eu posso eu me amar, eu posso eu fazer isso para que aí eu vá para fora e consiga entregar o melhor de mim, entregar a minha melhor versão. Qual que é a diferença de autorreferência, de a pessoa ser muito autocentrada, ser muito em si mesmada, muito no próprio umbigo? Sabe quando a gente fala assim, nossa, aquele fulano gira em torno do próprio umbigo, né? Muito autocentrada. Parece que ela não vê que tem um mundo, tem gente, principalmente muitas pessoas privilegiadas, né? Não vê que tem sofrimento, tem gente morando embaixo da ponte, tem gente... E aí dizem que essas pessoas são muito autocentradas, né? Acho que muitos de nós devemos ser em algum grau, né? Acho que nem todo mundo está consciente de todas as necessidades do planeta. Tem a crise climática, tem as guerras, tem a fome, tem vários tipos de sofrimento psíquico no mundo. Mas eu tô tomando banho quentinho, tem minha cama, tem minha comidinha. Daí tem essa coisa do autocentramento e autorreferência, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tu vê que tem uma... A autorreferência, ela não te faz esquecer do mundo. Ela só faz você conversar consigo mesmo. Qual que é a diferença? O autocentramento, eu estou pensando apenas na minha vida, que vai ser benéfico para mim. Não vejo o outro, não me importo com o outro. Um egoísmo, né? Não gosto muito de usar essa palavra porque eu acho que é importante a gente ser egoísta. É importantíssimo. Pra gente ser egoísta. Muito, porque senão você não coloca limites na sua vida. Você diz sempre sim. Então é importante você ter um egoísmo de tipo assim, eu vou dizer não. Mesmo que essa pessoa esteja pedindo, me exigindo algo, eu falo assim, meu amor, não. Existe esse meu limite. Talvez você precise olhar para si mesma e resolver isso que você tanto está exigindo de mim. Como que você consegue se entregar? Como que você se autorreferencia? Não é um centramento egóico, tô só aqui dentro de mim. Não. Em si mesmo. Exato. Porque o que acontece? Você... É uma coisa que eu sempre vivi muito, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito influenciável. Porém, esse lugar de ser muito influenciável, eu também tive algo muito profundo no meu ser que sempre estava ali por alguma razão, nessa influência. Não é como se eu me perdia naquele lugar, me perdi nessa influência. Não, ok. Vários caminhos da minha vida eu me percebi influenciada por outros. Mesmo que eu estava num lugar talvez autocentrado em alguns momentos, como todo ser humano. Não adianta achar que não. Senão você não ia nem se alimentar se você não tivesse esse lugar. Sabe assim? Então eu acho que é uma linha muito tênue esse lugar de quero salvar o mundo. Porque quando a gente quer salvar o mundo, mas não salva nem a si,
é uma arrogância muito grande. E é uma linha muito tênue. De tipo, nossa, eu estou sendo arrogante, apontando para o que tá errado lá fora, sendo que eu estou muito errado aqui dentro. Então, acho que esse lugar da autorreferência é encontrar realmente essa paz, esse amor consigo mesmo. É diferente do lugar de se fechar e não ver o outro. É sim se amar para compartilhar esse amor, mas ter esse lugar de autocompaixão, como você trouxe antes. Sim. Eu vi duas performances suas, né? Lá da aula de yoga com a. É a Ângela o nome dela? Ângela A Ângela e o Prazeres. Jardel, né? E depois vi o autobenzimento. Tu tem alguma ideia maluca, assim, de performance, planos de. Eu fico curioso, assim, porque eu acho muito legal. Eu acho que tu parece que é uma pessoa que teria ideias criativas de performances diferentes, que quebram um pouco essa barreira de público-artista. Eu acho isso muito interessante. Ali quebrou um pouco na primeira. Na segunda, um pouco também, na primeira, mais até, eu acho. Naquela lá que você ia nas pessoas, assim. Tu tem alguma ideia louca de alguma. Eu quero um dia fazer uma performance, assim. A minha arte, a minha pesquisa, ela muito vai pela questão da ritualística, assim, né? Então, por que essas duas foram diferentes? Uma era num evento corporativo, de inovação, de tecnologia, numa galeria de arte, num espaço de inovação mais conceitual dentro de Florianópolis. Tinha esse ambiente após uma aula de yoga. Tinha esse ambiente, essas pessoas ali pré-dispostas a aquele ambiente, aquele espaço, aquele objetivo. Portanto, a performance, o que agora esse é legal do autocentramento e da autorreferência. Se eu quisesse, como artista, chegar neste ambiente e soltar e fazer o que eu quisesse, se eu quisesse fazer o que eu quisesse, eu poderia fazer. Mas não, o meu objetivo ali é eu entregar algo para aquelas pessoas. Então, quem são esses seres? Como que eu compartilho o meu amor com esses seres nesse momento? Como que eu trago, através da minha performance, do meu estudo, do meu corpo, uma vivência, uma experiência? Para mim, a performance é isso. Ele é um processo experimental, vivencial. Eu faço uma troca com aquelas pessoas, a troca com o ambiente. Eu não estou ali me colocando porque aceitem quem eu sou. Essa é a diferença do autocentramento e da autorreferência. Eu não estou aqui fazendo processo de autoconhecimento porque eu quero que os outros me aceitem. Não. Eu estou trabalhando a minha autoaceitação. E eu entro nos ambientes com respeito. Eu entro nos ambientes compartilhando com aqueles ambientes e aqueles espaços. Eu não preciso estar ali o tempo inteiro falando quem eu sou, provando que eu sou, bolotando a minha voz ou... Não. Isso não vai diminuir a minha capacidade de ser quem eu sou. Não quer dizer que eu estou me silenciando. Eu só ajo com estratégia e respeito aos ambientes. Por que a outra performance foi ali mais artística? Porque era um teatro, uma apresentação de uma performance artística. As pessoas estavam ali para ver, num teatro, para ver 4 performances. Então, ali foi essa artista com essa pesquisa, esse ambiente, as pessoas predispostas para isso, ofertando aquilo. Mas, no momento que era numa galeria de arte, num evento de tecnologia, após uma aula de yoga, é outro ambiente. Então, eu oferto totalmente, plenamente, mas com uma estratégia. Então, até a frase da minha mentoria é isso, né? O seu corpo como a sua maior estratégia de vida. Por quê? Porque no momento em que eu estou muito dentro de mim, eu vou tomar decisões muito mais eficazes para minha vida. E eu não vou pensar, eu vou ser menos eu, porque... Não, pelo contrário. Você só está respeitando o outro. Você não está exigindo que o outro te aceite. Você se aceita. Se eu me aceito, eu não preciso que ninguém me valide, me aceite. A validação é importante, não vou falar da validação. Mas se eu me aceito, eu não preciso exigir que o outro me aceite.
E isso é uma virada de chave gigantesca. Muito bem. Quer falar alguma agenda, aviso, rede social? Quem quiser mais informação da mentoria ou a próxima apresentação? Pode ser minha rede social, Instagram, Julia Frota. O meu trabalho agora com a mentoria se chama Corpo Estratégico. Também estou dando aulas todas as quartas-feiras online ao vivo, mas é mais um trabalho de despertar da expressão corporal em coletivo, porque eu tenho a mentoria individual e a mentoria coletiva, né? Esse processo coletivo, ele é maravilhoso também para... É um que chama Lab, né? Não. É o LAB, é o Laboratório de Expressão Autêntica. Então, ele faz parte do individual, né? Quem está no individual participa desse processo coletivo, mas também você pode participar do coletivo para viver a babadeira ali. Gratidão, muito obrigado. Gratidão. Valeu, também. obrigado, gente. Ai.